Graça e paz, meus irmãos. Espero que estejam todos bem, vocês que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa os abençoar. Como estamos vendo a respeito de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, eu quero convidar você já a abrir sua Bíblia nesse texto. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Então, olha o que diz a palavra do Senhor. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E o texto segue falando das obras da carne. Aqui Paulo está contrapondo a obra do Espírito e a obra da carne. Então ele vai mostrar coisas que são consideradas pecaminosas em contrapartida com coisas que são consideradas do Espírito, né? Como o fruto do Espírito. Então Paulo espera que como cristãos possamos produzir esse fruto. E hoje em específico irei falar a respeito de contendas. E esse é um assunto um pouco às vezes até delicado, porque é vantajoso e difícil pensar que temos que resolver algumas contendas. O que é vantajoso? Às vezes esquecer, deixar como está. É muito mais fácil fazer isso do que de fato resolver essas contendas. A contenda de fato ela nunca é boa. E tanto para quem provoca, para quem está junto, provocar a contenda nunca é bom. Paulo está falando que isso é uma obra da carne. Então ele está dando uma exortação. Com isso eu quero pensar com vocês a respeito de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que a contenda, por ser uma obra da carne, ela traz malefícios para a igreja. Então, imagine comigo que a igreja é o ajuntamento dos santos. Pessoas que estão reunidas, e quando eu falo santo aqui, são pessoas que estão sendo justificadas, transformadas por Deus. E esse ajuntamento são de pessoas que também cometem pecados, porque lembra que eu falei, estão sendo transformadas, ainda não estão transformadas. E por estarem sendo transformadas, vez e outras, deslizamos no pecado. E o pecado da contenda, geralmente, ele envolve outras pessoas. E isso traz malefícios para a igreja, como rachaduras, como grupinhos sendo formados, para que outros grupinhos também sejam formados e entre em intriga. Daqui a pouco tem irmão sentando longe de outro irmão por contenda não resolvida. E com isso, eu queria lembrar que existe um texto lá em Atos, capítulo 15, do verso 36 ao 41. Eu não vou ler, mas eu vou parafrasear o que está lá. Você pode ler em casa. Está dizendo que Paulo e Barnabé, eles tiveram uma contenda, aí a gente pode colocar também uma desavença ali. E o que aprendemos com isso? Pensamos que Paulo e Barnabé são dois irmãos, dois baluartes da fé cristã, duas pessoas importantíssimas, apóstolo de Jesus, Paulo, Barnabé, homem piedoso, Barnabé, homem muito piedoso. Com isso, ambos têm uma contenda. Então eles não conseguem resolver essa contenda e a equipe missionária que era formada por Paulo e Barnabé se desfaz e cada um segue o seu rumo. Irmãos, é bom pensarmos que, como eu falei, a contenda traz malefícios para a igreja, mas qual é a maneira correta de olharmos para essas contendas? Precisamos entender que assim Paulo e Barnabé, nós, os irmãos, estão em construção. Então aquilo que pode causar uma contenda pode ser algo que Deus está trabalhando na vida do irmão. Então, quando eu falo que estamos em construção, eu estou querendo dizer que a igreja, os cristãos estão sendo transformados por Deus. Estão sendo transformados pelo Espírito de Deus a serem a imagem de Jesus Cristo. E essa transformação, por vezes, ocorre com períodos longos. Então não ache que às vezes o que é fácil para um irmão é fácil para o outro. Lembre-se, Deus trabalha com cada pessoa de maneira singular e diferente. E às vezes isso causa contenda.
Isso causa muitas desavenças, não entender o processo do outro. Então, meus irmãos, ao olhar para o outro, saiba de uma coisa, saiba que o outro está em construção. Com isso, eu quero propor algumas orientações para você. Primeiro, não tenha pressa em julgar o irmão. Não tenha pressa porque você não sabe de fato o que está acontecendo na vida do irmão. Às vezes ele está passando por um problema, uma situação, e você só vai saber disso se você se relacionar com ele e perguntar: meu irmão, o que é que você tem? Por que você está agindo dessa forma? E eu falo isso porque o confronto é necessário, tantas e tantas vezes, mas que possamos ser lentos em julgar o irmão, entendendo que ele também está em construção. Não só isso, mas que possamos sempre confrontar em um ambiente de graça e de amor, para evitar contendas, para evitar desavenças. Que o nosso ambiente de confronto seja sempre em amor e graça, porque assim fazia o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim fazia o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não só isso, ser lento em julgar, confrontar num ambiente de graça e de amor, mas um outro detalhe é que precisamos olhar no espelho e saber que nós também podemos ser o causador da contenda, podemos gerar a contenda, estar no meio da contenda. Então nos coloquemos sempre em alerta como pessoas que vão ser contra isso, contra essas contendas, pessoas que vão procurar a paz, que vão ajudar umas às outras. Então que possamos olhar também para o espelho e de fato entender que nós também estamos no processo de construção. Nós também estamos sendo construídos por Deus. Sabe, não é tão fácil quanto parece olhar dessa forma e entender isso. Isso é difícil porque nós queremos, por vezes, por causa do nosso orgulho, ter razões que tantas e tantas vezes o correto é abrir mão delas, porque nossas razões nos enganam. Então que possamos de fato também nos olhar no espelho e saber que nós podemos causar a contenda. Então precisamos sempre fazer esse autoexame, de olhar no espelho e nos questionarmos: eu tenho feito contenda? Eu tenho sido causador de contendas? As minhas atitudes, as minhas falas, que possamos ser humildes o suficiente para, se estamos fazendo isso, podemos voltar atrás, nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e ao irmão também, e resolver conflitos, essas contendas. Irmãos, isso é uma obra da carne, Paulo vai colocar aqui, porque ela é contrária com o Espírito Santo. Se você for ver, vai dizer que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo ele coloca uma lista grande, mas ele especifica que é um fruto só, não são os frutos, é o fruto. Se você olhar bem aí no versículo 22, mas o fruto é algo único que contém todas essas coisas. Então, quando nós falamos de contenda, o que precisamos fazer, desenvolver em nossa vida, por exemplo, seria a paz, promover a paz. Como eu falei, que se nós somos o causador, temos que procurar promover a paz, trazer a paz para o ambiente. Então, imagine só a situação que tal irmão está com raiva de outro e chega até você para causar contenda. Irmãos, a sua atitude correta e coerente deve ser chegar até aquele irmão e o ajudar a resolver o conflito com o outro, e não alimentar a contenda ou ficar alimentando os pensamentos dele. Precisamos ser pessoas que são agentes de paz para podermos resolver essas contendas. Pessoas que têm maturidade o suficiente para ouvir, às vezes, duas partes da história e ajudar a resolver as contendas. A paz é algo que nos ajuda. Estar em paz, promover a paz. Isso é um fruto do Espírito. Então precisamos crescer com o Espírito de Deus. Precisamos ser desenvolvidos, aprender, ser moldados à imagem de Jesus, para que não possamos ser causadores de contenda. E é legal que Paulo coloca como contraste. Ou seja, não é que é um ou outro, porque como eu falei, às vezes
Vamos cometer isso, mas é entendermos que o que precisamos fazer é o fruto do Espírito, que isso é diferente. Então sempre nos questionarmos, sempre estarmos nos avaliando se de fato é coerente o que estamos fazendo, se de fato é correto o que estamos fazendo. Precisamos fazer isso, irmãos, para não causar contenda, mas pelo contrário, para resolver as contendas. Então a paz é algo que precisamos buscar no nosso meio, como igreja. Imagina o cenário das igrejas, tantas denominações, tantas placas, e aqui eu não quero entrar sobre isso, mas o que eu quero falar é que nós, o povo de Deus, Jesus vai dizer que nós éramos para ser conhecido como um povo que se ama. Mas esse povo que se ama, às vezes não consegue se amar. Isso é verdade. Esse povo que fala sobre perdão, às vezes não consegue se perdoar. E tantas vezes a contenda surge no meio desse povo. Irmãos, isso serve para nos alertar que ainda não estamos prontos, que não depende da nossa vida. Isso serve para nos alertar acerca dessas coisas. Olharmos e descobrirmos uma contenda, olharmos e presenciarmos uma contenda, vermos como isso é ruim para a igreja, como eu falei, como foi ruim lá na vida de Paulo e de Barnabé. Irmãos, isso serve para nos alertar que não estamos prontos, que ainda não estamos prontos, que o Senhor começou a trabalhar, mas ainda não concluiu. Com isso, o que eu quero dizer é que precisamos de Cristo para resolver as nossas contendas. Sem Cristo, será impossível. Lembre-se que Cristo resolveu o nosso maior problema. A salvação Ele nos deu. Por meio de sua morte, sua ressurreição, nós fomos restaurados. Recebemos a adoção do Senhor. Cristo resolveu talvez a maior contenda da história nossa com Deus. Mas não só isso, o Senhor também tem interesse em resolver as nossas e nos ajudar a resolver as nossas contendas com os nossos irmãos. Mas lembre-se, isso não é possível pela força do nosso braço. Isso não é possível porque eu posso ou porque você pode. Paulo está falando aqui para os irmãos da igreja da Galácia. Não era uma igreja fácil. Era uma igreja que estava lutando contra ritos judaicos. E eles acreditavam que cumprir esse rito traria salvação para eles. Paulo está falando que não. Paulo está mostrando nessa carta de Gálatas que o Evangelho é suficiente para a salvação. Não só suficiente, mas é o único meio que Deus usa para que nós possamos ter a salvação. Não é por causa das obras, não é porque alguém vai cumprir ritos religiosos. Não, isso não traz salvação. A salvação é unicamente por meio de Cristo Jesus. Unicamente por meio de Cristo Jesus. E Paulo, já caminhando para o final dessa carta, no capítulo 5, ele vai usar esse grande contraste, mostrando que é Deus também, meus irmãos, que tem trabalhado no meio do seu povo. Por isso, precisamos de Cristo Jesus para resolver as nossas contendas. Você precisa de Cristo, mas você precisa ser humilde o suficiente para pedir ajuda a Ele, para resolver, inclusive quebrar o coração de pedra que às vezes você não cede em tal contenda, que você não dá o braço a torcer, não arreda o pé. Precisamos ter um coração humilde para que o Senhor possa nos ajudar a resolver as contendas que estão à nossa volta, as contendas que estamos inseridos, e nos ajudar também a evitar contendas que possam surgir por causa de nossa vida, no nosso meio também. Irmãos, precisamos olhar para o Evangelho, porque só Ele pode nos mudar. Só por meio do Evangelho. Sabe, Paulo está falando isso para os da Galácia. Só o Evangelho do Senhor. E esse Evangelho é diferente do padrão mundano. Eu falei agora que precisamos de Cristo. Já o mundo diz que você não precisa de Cristo. Que você pouco deve se lixar para a contenda ou se importar com ela. O mundo ele não te oferece, talvez, maneiras de se resolver isso de maneira saudável. Às vezes simplesmente vai dizer, esquece isso. Ou se junta com pessoas que pensam igual você. E aí você vai continuar conversando das mesmas coisas, mas com pessoas que pensam igual. O mundo oferece acerca dessas coisas. Por isso que existe esse contraste que Paulo está mostrando. O padrão é diferente. No reino de Deus, o padrão subverteu, inverteu o pensamento lógico que temos.
acerca das coisas do mundo. Então, meus irmãos, o único caminho para resolvermos a contenda é clamarmos ao Senhor para que Ele possa nos ajudar. É por meio de Cristo Jesus. Só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode te ajudar a não sermos causadores de contenda, a ajudarmos a promover paz, a saber que ela vai chegar à nossa porta. Isso vai acontecer, mas é por meio do Evangelho do Senhor. Que possamos sempre lembrar, os nossos padrões, nossos pensamentos são diferentes dos padrões mundanos. E quando eu falo mundano aqui, a expressão que eu uso são padrões pecaminosos, padrões diferentes do que aquilo que a palavra de Deus ensina. E eu quero que você aprenda com isso, com essa palavra. Evite a contenda, promova a paz, seja um agente de paz. Mas lembre-se, você não consegue sozinho. Você precisa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não só nosso Senhor, mas nosso Salvador, para nos ajudar. Espero que você possa ter sido abençoado com essa palavra. Meus irmãos, meu desejo é esse, que nós possamos ser um povo que ama o Senhor, mas não só ama o Senhor, mas que ama uns aos outros. Inclusive, está disposto a resolver contendas, por causa do amor a Cristo, por causa de Cristo e pela causa de Cristo. Então quero orar com você agora, para que o Senhor possa nos ajudar. Feche seus olhos e sonde o seu coração. Senhor Jesus, obrigado, porque por meio do Senhor podemos resolver as nossas contendas. Porque por meio do Senhor podemos nos identificar que às vezes somos nós, Senhor, o errado. E nos ajuda, Senhor, a promover a paz, a falar sobre a paz, a demonstrar a paz. Que possamos ser aquelas pessoas que promovem esse ambiente, que ajudam outros irmãos a não desenvolverem contendas, a não estarem no meio da contenda, mas sim, Senhor, confiados em Ti e por meio do Senhor. Só isso, só assim, Senhor, podemos. Cremos, ó Deus, que o Senhor está nos moldando. Cremos que por meio do Teu Espírito Santo estamos sendo transformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. E por isso te damos glória. Nos ajuda, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Cristo Jesus.